Dando sequência à parte 1 do nosso vídeo, estivemos falando que o Ayatollah Khomeini foi uma figura que ganhou relevância pública no Irã, se destacando na luta contra a ocidentalização e secularização dos costumes do país que estavam sendo perpetradas pelo rei, o Shah Mohammad Pahlavi, principalmente a partir da Revolução Branca de 1963. Então estivemos dizendo que o Irã se tornou o país mais ocidentalizado do Oriente Médio, tendo uma relação de parceria muito estreita com os Estados Unidos e Israel, o que implicava também em grandes investimentos americanos e israelenses na modernização do país, com a construção de grandes represas, siderúrgicas, estradas, ferrovias, tudo isso tinha participação de capital americano e israelense. E disse também que o Irã tinha essa parceria porque era um elo muito importante na época da Guerra Fria de manutenção da influência americana no Oriente Médio. Tá? Então, em 1964, por conta das suas declarações contra a ocidentalização, o Ayatollah Khomeini é expulso do país e ele vai ficar exilado no Iraque. Lá no Iraque, ele vai desenvolver uma teoria política muito própria, que é a teoria do governo do jurista islâmico, traduzindo, que é basicamente a teoria de que você tem uma república em funcionamento, com parlamento, o presidente da república, tudo isso, mas acima desses órgãos você tem um comando religioso dos ayatolás. O Irã não é uma monarquia, ele é uma república. Tem um presidente eleito, um parlamento eleito, só que esses órgãos republicanos eles são fiscalizados por uma autoridade superior que observa se o governo está mantendo a Sharia, a lei islâmica. Por isso que, apesar de não ser presidente, o sucessor do Ayatollah Khomeini, Ayatollah Khomeini, é quem manda e desmanda no país, controlando inclusive diretamente as Forças Armadas e a Guarda Revolucionária, que são dois órgãos diferentes. A Guarda Revolucionária muito mais ligada diretamente à defesa do Ayatollah. Então Khomeini, ele passa cerca de 15 anos no Iraque, desenvolvendo a teoria dele, em contato estreito com os xiitas que permaneceram no Irã. E o Shah, por sua vez, com sua polícia política que reprimia qualquer tipo de oposição, ele reprimia comunistas, nacionalistas, todo tipo de organização que contestasse o seu poder no Irã. Mas ele não reprimia, veja só, os religiosos. Inclusive porque o Shah procurava se demonstrar como um muçulmano religioso, praticante, e por conta disso ele deixava os clérigos iranianos atuando de forma livre. E foi ali onde ele achava que ele tinha apoio que veio a Revolução então. Porque se todos os outros grupos estavam sufocados pelo Savate, os religiosos não. E os religiosos então, por meio da influência do Ayatollah Khomeini, começaram um processo de erupção da ordem estabelecida. Quando chega em 1977, começam a explodir no Irã manifestações gigantescas contra o Shah. E nessas manifestações, a liderança simbólica, a imagem que era exibida, era justamente a do Ayatollah Khomeini. E naquele momento, ocorreu uma coalizão de todos os grupos perseguidos pelo Shah em torno do que seria a Revolução Iraniana. Então você tinha grupos de esquerda, grupos comunistas, todos que eram contra o Ocidente, contra o imperialismo e a decadência ocidental, estavam ali em torno
da liderança de Ayatollah Khomeini. Ele é avisado que ele está correndo risco no Iraque, que ele pode ser assassinado, então ele migra para a França. Ayatollah Khomeini vai viver na França. E lá na França, ele começa a receber um grande apoio da imprensa ocidental, da imprensa internacional. Então ele começa a ser entrevistado o tempo todo, e nas entrevistas que ele dá ao Ocidente, ele fala em democracia, em liberdade, né? E a mídia ocidental não se preocupou em nenhum momento em ler a teoria política que ele estava desenvolvendo de uma república islâmica. E aí, a imagem que o Ocidente compra do Ayatollah Khomeini é de uma espécie de Mahatma Gandhi iraniano. Veja quanta ilusão. Inclusive, grandes intelectuais de esquerda da época vão apoiar o Khomeini. Dentre eles, Jean-Paul Sartre e Michel Foucault. Veja se pode um negócio desse. Michel Foucault, né, um homossexual assumido, apoiando o Ayatollah Khomeini a chegar ao poder. O que acontece então? Em 8 de outubro de 1978, a polícia política iraniana abre fogo contra uma manifestação. Tá? Morreram cerca de 90 pessoas, é um número bem alto. Mas é óbvio que foi muito inflado pela oposição, que afirmava um massacre de 4.000 pessoas. Não morreram 4.000 pessoas, mas de toda forma cerca de 90 pessoas é um número considerável. Esse episódio ficou conhecido no Irã como Sexta-feira Negra e representou o colapso final da autoridade do Shah, que já estava com a saúde muito debilitada, inclusive por conta de um câncer. Então, o Shah, no início de 1979, deixa o Irã e, no início de fevereiro de 1979, Ayatollah Khomeini pega um avião direto da França para o Irã e é recebido como um grande herói nacional. Os iranianos falam de manifestações de 10 milhões de pessoas pelo Irã comemorando a volta dele. Não sei se são 10 milhões, é um número bem alto, mas realmente ocorreram manifestações gigantescas. Os Estados Unidos e a França vão fazer uma declaração de apoio, porque já tinham perdido o controle da situação e existia uma ala diplomática americana que acreditava ser possível dialogar com o Khomeini, desde que ele mantesse a influência soviética fora do Irã. Então, você tem uma grande aceitação inicial por parte do Ocidente, da mídia ocidental, da esquerda ocidental, dessa figura na liderança do Irã. Mas isso rapidamente se mostrou falso. Por quê? A primeira liderança que vai visitar Khomeini e vai ser recebido com grande festa pelos iranianos é justamente o líder da OLP, Yasser Arafat, ok? Que estava lá no Líbano nessa época mandando bomba sobre a cabeça de Israel. Logo na sequência, a embaixada de Israel em Teherã vai ser invadida por uma multidão, estudantes, entre aspas, mas com certeza sob o patrocínio do governo, e os 33 membros da embaixada israelense vão conseguir fugir antes de serem mortos. Havia naquela época muitos israelenses no Irã, porque existia uma parceria muito sólida entre os dois países. O maior aliado de Israel no Oriente Médio era o Irã. E esses israelenses começam, todos eles, a fugir, porque eles percebem o clima de hostilidade. O que o Khomeini faz imediatamente? Ele pega aquela embaixada de Israel que tinha sido invadida e ele dá essa embaixada para a OLP, a Organização de Libertação Palestina, chefiada por Arafat, que é a primeira embaixada do mundo que eles têm. Então ele já estava mostrando muito claramente. Ele começa um discurso muito virulento contra os Estados Unidos e Israel, chama os Estados Unidos de o grande Satã e Israel de o pequeno Satã. Isso já em 1979, tá? E na sequência, em outubro, a própria embaixada dos Estados Unidos vai ser violada e invadida.
A gente tem que lembrar, né, que a embaixada de um país ela é considerada território estrangeiro. Então a embaixada americana é considerada território americano. Existe uma longa tradição, até em regimes ditatoriais, de manter as embaixadas invioladas, né? Então, isso foi um ato muito sério. Os membros da embaixada americana permaneceram reféns do Irã por 444 dias, mais de um ano, reféns do regime iraniano. Essa violação nunca foi esquecida pelos Estados Unidos. A extrema má vontade que os Estados Unidos têm de realmente negociar com o regime iraniano, muito ainda é, digamos, repercussão dessa invasão da embaixada norte-americana. Ok? Bom, a relação já azeda imediatamente aí. Em 1980 vai começar uma guerra entre o Irã e o Iraque. Os Estados Unidos, num primeiro momento, vão ajudar o Iraque contra o Irã, tá? Depois, quando Saddam Hussein começa a ser uma pessoa não bem vista nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão até ajudar o Irã, mandando armas para ele, tá? O que poderia parecer um descongelamento das relações, mas não foi. Os Estados Unidos nunca quiseram reatar relações de fato com o Irã. E o Irã, por sua vez, o que ele vai começar a fazer? Ele vai dar uma bagunçada em todo o cenário do Oriente Médio, porque todos os países árabes vão ter o Irã como grande exemplo de que é possível você sim instituir um governo religioso islâmico. Isso ele foi o primeiro, tá? Por exemplo, na Arábia Saudita você tem um rei, você tem uma monarquia. Esse rei ele é religioso, mas não são os próprios religiosos que mandam no país. Isso não existe em nenhum país islâmico. O primeiro país foi o Irã. Então, houve um aumento muito grande do radicalismo em todos os países. Isso vai repercutir, por exemplo, no Afeganistão, país vizinho do Irã, onde os talibãs vão começar uma guerrilha contra o domínio soviético, muito inspirados no modelo iraniano, apesar deles não se darem tão bem. A Síria, né, que era governada pelos alauítas, que é um ramo xiita, apesar de ser um governo secular, vai fazer logo uma aliança com o Irã, né? E via Síria, o Irã então vai começar a controlar os xiitas que haviam no sul do Líbano, exatamente aonde Israel tinha invadido. E aí começam a explodir então, como eu tive falando no primeiro vídeo, ataques terroristas em Beirute, né? Ao quartel-general israelense, depois ao quartel-general americano, resultando na morte de 250 fuzileiros americanos, o que faz com que, no ano seguinte, em 1984, o Irã seja oficialmente colocado pelos Estados Unidos na lista de regimes que patrocinam o terrorismo. E ali surge então o Hezbollah, um grupo radical que passou a controlar todo o sul do Líbano, né? E começa então a perpetrar novos ataques a Israel. E a gente está vendo isso até hoje. O Hezbollah mandando míssil lá, né, em Israel, até hoje, né? Então a ocupação israelense durou até 2000. Até 2000 o Hezbollah era meio clandestino, financiado pelo Irã. A partir de 2000, né, o Irã passa a financiar com muito mais força o Hezbollah. O Hezbollah se torna uma espécie de Estado dentro do Estado do Irã, controla parte do território, e aquele território do Líbano, o sul do Líbano, fica nas mãos do Hezbollah, e esse grupo ele é financiado pelo Irã para combater Israel. Ok? Outro acontecimento importante é o seguinte: em 1979 também nós temos os famosos acordos de Camp Davis, quando o Egito vai celebrar a paz com Israel. A Irmandade Muçulmana, vendo o exemplo do Irã, vai conseguir assassinar o presidente egípcio
por ele ter assinado um acordo com Israel. Então você perceba a animosidade da Irmandade Muçulmana em parceria com o regime iraniano contra Israel. Ok? Em 1987, nós temos um acontecimento em Israel que é a chamada Intifada, uma série de manifestações palestinas contra o domínio de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E dessas manifestações vão surgir um grupo chamado Hamas, em 1987. O Hamas basicamente vai afirmar o seguinte: a OLP, Organização de Libertação Palestina, chefiada por Yasser Arafat, ela está fraquejando. Então esse é o drama do mundo muçulmano, né? Se você tem uma liderança de guerrilha que vai fazer a paz com Israel, essa liderança perde influência e sempre surge um novo grupo radical para manter a luta. O Hamas, ele nada mais é do que o braço da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. Essa é a origem. Como é que a Irmandade Muçulmana trabalhava? Educação. Eles eram muito presentes na educação, assistência social. E por conta disso, eles sempre conseguiram doutrinar e manipular uma juventude terrorista. E o Hamas, ele é nada mais do que o braço da Irmandade Muçulmana dentro da faixa de Gaza. E o Hamas, apesar de ser sunita, ele também vai passar a ser financiado pelo Irã. Então, os três principais grupos, num momento que a OLP estava começando a estabelecer a paz com Israel, final da década de 80, início da década de 90, o Irã passa a ser o grande financiador dos três grupos que vão perpetrar ataques terroristas contra Israel, que são o Hezbollah do Líbano, né? O Hamas na faixa de Gaza e a Jihad Islâmica na Cisjordânia. São os três grandes grupos que vão passar a atuar contra Israel. Beleza? Então, nós temos aí uma série de ataques terroristas que vão acontecer. Em 94, a embaixada israelense na Argentina e tudo mais, que são vinculados ao Irã. Estados Unidos e Israel acusam o Irã de ser essa grande força do mundo de financiamento do terrorismo internacional. Então isso não é pouca coisa, né? Não é mais um país muçulmano, não. É a principal capital de financiamento do terrorismo. Por conta disso, o Irã vai começar a sofrer uma série de embargos econômicos. Esses embargos econômicos, pessoal, foram muito sérios. Isso não é pouca coisa, não é algo a se negligenciar, né? Os Estados Unidos vão, a partir de 1995, começar com bloqueio comercial, vão começar a impor sanções na compra de petróleo americano. Essas sanções vão aumentar muito depois do 11 de setembro. Então, o Irã passa a ser praticamente banido do sistema financeiro internacional. Empresas americanas são proibidas de manter qualquer tipo de negócio ao Irã, a fornecer qualquer tipo de material ao Irã. Depois, né, por volta de 2012, quando você tem novas sanções, o Irã é praticamente retirado do sistema econômico internacional. O comércio de petróleo do Irã é totalmente proibido, tá? E isso vai representar uma queda drástica na venda de petróleos iraniano. Assim, eu estou falando de, vamos dizer, o Irã vendia cerca de 2,5 milhões de barris de petróleo, né? E por dia, 2,5 milhões de dólares por dia de exportação. Isso vai cair para 1 milhão. Então você tem uma redução drástica. Em 2015,
o presidente Barack Obama, ele vai tentar fazer um acordo com o Irã, vai suspender grande parte das sanções econômicas do Irã e vai fazer um acordo nuclear com o Irã, onde o Irã poderia manter um programa nuclear, desde que supervisionado e mantendo níveis de enriquecimento de urânio compatíveis a usos civis, o que é bem diferente. O urânio para uso civil, você precisa enriquecer ele na casa de 5%. Para você fazer uma bomba atômica, você precisa chegar a 90% de enriquecimento desse urânio. E o que acontece? Essa retração ela vai durar apenas 3 anos, porque quando chega Donald Trump à presidência em 2018, ele não só sai unilateralmente do acordo nuclear com o Irã, como ele estabelece a política de máxima pressão contra o Irã. Ele volta com todas as sanções e ainda aumenta. Por exemplo, ele pega a Guarda Revolucionária iraniana, fundada lá na época da Revolução, e coloca essa guarda como organização terrorista. Os Estados Unidos agora dizem que qualquer empresa do mundo que fizer negócios com o Irã não fará negócios com os Estados Unidos. E o Trump finalmente dá a cartada final, ele bloqueia todos os ativos do Irã no sistema SWIFT de comércio internacional. Então esse conjunto de medidas de retaliações tiveram um impacto muito grande na economia iraniana. Por outro lado, o Irã ele veio aumentando o seu programa nuclear consideravelmente. Vamos entender um pouco isso. Lá na época do Mohammad Shah Pahlavi, o rei do Irã, os Estados Unidos implementaram um sistema nuclear no Irã para usos pacíficos. Com a revolução do Ayatollah Khomeini chega ao poder em 1979 e fica até 1789, quando ele falece, e aí vai assumir a liderança do regime iraniano o atual Ayatollah Khomeini, que está até hoje, de 89 até hoje. Então, durante essa época de guerra contra o Iraque, o programa nuclear iraniano é abandonado. A partir da década de 90, o Irã começa novamente esse programa nuclear. Israel começa a dar sinais de que o Irã estava enriquecendo urânio ilegalmente e daí começam a aumentar as tais sanções contra o Irã que eu falei. Nessa época, final da década de 90, início da década de 2000, meados da década de 2000, as estimativas eram que o Irã tinha chegado à porcentagem de 20% do enriquecimento do urânio. Ainda estava bem longe, tá, de atingir. Só que na década de 2010, o Irã ele deu uma acelerada muito acentuada no programa de enriquecimento, principalmente no momento em que o Barack Obama, né, fez um acordo. Então esse acordo, né, o Irã teria que ser fiscalizado. Ele nunca deixou de ser fiscalizado. Ele usou esse lapso de 2015 para 2018 para comprar, né, centrífugas avançadas e acelerar muito o processo de enriquecimento de urânio. Hoje, segundo Israel e Estados Unidos, o Irã possui cerca de 100 quilos de urânio enriquecido já a 60%, por conta dos acordos que foram feitos com Obama, onde ele aproveitou esse lapso para adquirir muito material, não só urânio, mas principalmente centrífugas mais avançadas para aumentar o processo. Daí, hoje, Israel afirmar que o Irã está a 3 meses de conseguir atingir 90% de enriquecimento de urânio com o equipamento que eles têm. Isso segundo Israel. Segundo a estimativa norte-americana, os iranianos ainda iriam demorar cerca de 1 ano para conseguir esse enriquecimento. Se você consulta fontes aí em geral, se estima mais ou menos 18 meses, mas a estimativa mais fechada de perigo iminente é a israelense de 3 meses.
tá? As fontes americanas discordam entre 6 meses e 12 meses, mas de qualquer forma, o que acontece é que 60%, 100 quilos de urânio, já está assim beirando ficar perigoso. Com 100 quilos, eu acho que, pelo que eu estive vendo, você produz 15 ogivas nucleares. Então, por essa eminência, que Israel passou a atacar diretamente o Irã, levando Donald Trump também a intervir. E a gente teve aí os acontecimentos das últimas semanas, porque Israel não tem armamentos para penetrar profundamente em bunkers onde estariam sendo guardados esses equipamentos, essas centrífugas e o urânio enriquecido. Então ele precisou dos caças Stealth B-2 americanos, 7 caças, cada um levando 2 bombas anti-bunkers que lançaram no Irã. E até agora a gente não sabe ao certo se danificou profundamente as instalações, o que o Irã perdeu, se danificou o equipamento, se danificou o urânio enriquecido. Parece que o Irã conseguiu retirar ao menos a maior parte desse urânio enriquecido, ele salvou. Não se pode dizer o mesmo em relação aos equipamentos necessários, né, ao enriquecimento, as centrífugas mais modernas que o Irã adquiriu recentemente. Então, você observa que esse problema Irã-Israel é muito grave. Eu trouxe aqui as bases históricas de que o Irã não é mais um problema contra Israel. Irã é hoje o problema de Israel no mundo árabe. O problema. Os outros países, Arábia Saudita, já tem diálogo com Israel. Síria tem algum diálogo com Israel. O Egito tem acordo de paz com Israel. A Jordânia tem uma relação tranquila com Israel. Qual é o país que está ali fomentando, né, a luta contra o grande Satã e o pequeno Satã, financiando grupos terroristas? É o Irã, junto com a Irmandade Islâmica, que eu pretendo fazer um outro vídeo só explicando a Irmandade Islâmica, que tem muito papel nisso tudo. Você tem esse vínculo, inclusive com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, ela é um ramo que nasceu da Irmandade Islâmica. A Irmandade Islâmica é perigosíssima hoje. Por quê? Ela tem muitos ramos, muitas ramificações e penetração profunda. Por exemplo, nessa massa de islâmicos que está ocupando a Europa. Na França, na Inglaterra, esses islâmicos dos países ocidentais, eles têm um vínculo muito, muito, muito forte com essa organização, a Irmandade Muçulmana, que hoje existe legalmente e sua sede fica no Egito. Então, eu pretendo gravar um outro vídeo ainda sobre a Irmandade Islâmica. Hoje eu queria mais falar de por que Irã representa tanto problema para Israel nesse momento, tá? Então, foi isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um like, ajude a gente a crescer. Um grande abraço.